Vamos começar então, pode passar aí. Eu trouxe mais uma vez, para refrescar a memória dos irmãos, o esboço de 1º e 2º Crônicas. Os dois livros estão divididos nessas duas partes aí. O que está em preto é o 1º livro e o que está em vermelho é o 2º. Então, em linhas gerais, todos esses capítulos, os 29 do 1º livro e os 36 do 2º livro, estão resumidos da seguinte forma. Primeira parte, as genealogias do povo de Deus. 1º Crônicas, capítulos 1 a 9. Segunda, o reinado de Davi. 1º Crônicas, capítulos 10 a 29. Terceira, o reinado de Salomão. 2º Crônicas, capítulos 1 a 9. E quarta, o reinado da dinastia de Davi. Capítulos 10 a 36. Nós vamos começar a partir de hoje estudar a quarta e última parte dos dois livros. Então, a palavra-chave aí é dinastia. Daqui para frente, nos próximos estudos, nós vamos falar o tempo todo sobre os descendentes ou a dinastia da tribo de Judá ou os descendentes de Davi. Então, é o que nós vamos falar aí. É um trecho longo, vai do capítulo 10 até o capítulo 36. Pode passar o próximo aí, por favor. Então, olha só. A segunda parte do 2º livro das Crônicas, esse reinado da dinastia está dividido em 9 partes. Olha só, 9. Hoje nós vamos começar a primeira dessas 9 partes aqui. Então, veja aí as 9 partes. Primeira, declínio, Roboão e Abias, capítulos 10 a 13. O que está em negrito aí é o que nós vamos começar a estudar hoje. Segunda, reavivamento, Asa e Josafá, capítulos 14 a 20. Obrigado, Rodrigo. Terceira, declínio, Jeorão, Acasias e Atalia, capítulos 21 e 22. Quarta, reavivamento, Joás a Jotão, capítulos 23 a 27. Quinta, pode passar. A quinta parte, declínio, Acás, capítulo 28. Sexta, reavivamento, Ezequias, capítulos 29 a 32. Sétima parte, declínio, Manassés e Amon, capítulo 33. Oitava, reavivamento, Josias, capítulos 34 e 35. E nona, declínio e cativeiro, os 4 últimos reis, capítulo 36. Vocês observaram que do capítulo 10 até o capítulo 36, 2 palavras se destacam: declínio e reavivamento. O tempo todo, dos capítulos 10 até o 36, o que a gente vai ver é declínio e reavivamento. Uma hora cai e outra hora levanta. Uma hora o povo de Deus está bem espiritualmente, outra hora está ruim. Então vai ficar mais ou menos, não sei se a comparação é boa, mas é como se fosse um ping-pong. Ping-pong espiritual. Está bem, está ruim. Está bem, está ruim. Então, declínio e reavivamento. Então, declínio, reavivamento. Declínio, reavivamento. E o ciclo vai se repetindo até que chega o cativeiro. De tanto cair e levantar, no final nós teremos aí o cativeiro, ok? Então, muito bem, pode passar o próximo aí. Esse é o esboço, então, da segunda parte. Hoje, a minha ideia, irmãos, é estudar os capítulos 10 a 12, o reinado de Roboão. Eu, quando estava preparando o estudo, eu estava pensando se a gente ia por capítulo ou por história. Se nós iríamos por capítulo ou por história, ou por reinado. A princípio, eu achei mais interessante nós irmos por reinado. Depois, quando o pastor Nelson voltar, eu combino com ele como é que a gente vai fazer. Mas, a princípio, o que a gente vai ver é a história de cada rei. Hoje a gente vai resumir a história de um rei, certo? Então, hoje nós não vamos por capítulo, nós vamos por personagem. E aí,
hoje o personagem principal é Roboão. Os capítulos 10 a 12, você já pode abrir a sua Bíblia aí, deixá-la aberta, por favor. Os capítulos 10 a 12 falam sobre Roboão. Isso, eu trouxe essa foto aí, um pseudo-Roboão aparecendo aí. Então, veja só. A ideia, então, dos capítulos 10 a 36 é falar da dinastia de Davi. Os descendentes de Davi que subiram ao trono de Israel. Lembrando que Israel experimentou um tempo de monarquia unida, foram 120 anos, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 e Salomão 40. A partir de Roboão, o reino vai ser dividido. E eu trouxe aí algumas informações. Então, hoje a gente vai estudar a vida de Roboão. É o nosso objetivo, nós vamos estudar 3 capítulos aí. Então, olha que interessante, algumas informações curiosas sobre a vida de Roboão, que engloba os capítulos 10, 11 e 12. Primeira informação sobre ele aí. O significado do seu nome. Aliás, olha que curioso, Roboão significa ele faz o povo aumentar. Curiosamente falando, o nome dele é uma contradição. Concorda comigo? Porque se ele vai dividir o reino, ele não está aumentando, ele está diminuindo, ele está dividindo. Então, o Roboão é um personagem que é uma contradição em pessoa. Ele é a própria contradição em pessoa. Porque o seu nome significa, ele faz o povo aumentar. Talvez, a gente não sabe disso, mas Salomão, quando escolheu esse nome para ele, que ele é filho de Salomão, talvez fosse um desejo de Salomão, que o Roboão fizesse o povo aumentar, crescer, se fortalecer, mas ele vai fazer justamente o contrário. Roboão é uma contradição de termos. Era para ele aumentar o reino, não para diminuir, nem para dividir. O tempo do reinado dele, ele começou a reinar em 930, que é provavelmente o ano da morte de Salomão, 930 a 913 a.C. Portanto, ele reinou 17 anos. Veja aí, por favor, o capítulo 12, versículo 13. E eu queria pedir a misericórdia de vocês aí, portanto, eu tenho que falar de 17 anos em meia hora, né? Então, eu queria pedir aí a ajuda e a misericórdia de vocês aí. Capítulo 12, versículo 13, diz que Roboão governou 17 anos. E eu tenho que falar de 17 anos em 35 minutos. Diz assim o texto, segundo Crônicas 12, 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Então, o tempo. O nome da mãe, a gente acabou de falar, a mãe dele se chamava Naamá, amonita. Capítulo 12, versículo 13. E aí, como é característico no relato dos reis, você vai ter aquela informação, se ele fez o que era bom ou se ele fez o que era ruim. Via de regra, no final do resumo de cada rei, vai ter essa informação. E Roboão, já estou adiantando o final da história dele para vocês, fez ele o que era mal perante o Senhor. 17 anos de governo, e o resumo da ópera é que ele fez o que era mal perante o Senhor. Veja aí, capítulo 12, versículo 14, ainda mais detalhes sobre a vida de Roboão. 12, 14 diz, fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Então, algumas informações desse homem que nós vamos estudar nessa noite. Então, nesses 3 capítulos, o meu objetivo é estudar a vida de Roboão. E as coisas erradas que ele fez, a gente desconsiderar. Alguém já disse que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com as experiências do outro. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com as experiências do outro. E nós vamos ver as coisas erradas que Roboão fez e eliminá-las da nossa vida. Não imitá-las,
porque isso vai dar problema. Pode passar aí? Esboço de 2 Crônicas 10 a 12. Esses 3 capítulos podem ser resumidos aí nessas 3 palavras que eu coloquei aí para os irmãos. Os capítulos estão divididos em 3 partes. Primeira, a divisão do reino de Israel, capítulo 10. Segunda, as atividades de Roboão, capítulo 11. E terceira, o declínio de Roboão, capítulo 12. Então, o primeiro capítulo fala sobre divisão, o segundo fala sobre as atividades que ele realizou, e a terceira fala sobre o declínio. O declínio. Lembra que Roboão significa ele faz o povo aumentar. E a gente vai ver que não vai aumentar nada, que vai diminuir, vai dividir. Muito bem, então como são 3 capítulos, eu somei aqui, tem 58 versículos. Então não daria para a gente ler tudo, mas o meu objetivo é dar uma pincelada aqui, em cada um dos capítulos, para que os irmãos entendam. Então vamos para a primeira parte, alguns trechos aí do capítulo 10. Veja só, eu trouxe um mapinha para os irmãos, para ajudá-los aí. Primeira parte, a divisão do reino de Israel, capítulo 10, versículos 1 a 19. 5 detalhes me chamam a atenção aqui no capítulo 10. O primeiro detalhe é que Roboão se torna rei. Veja aí, versículo 1. 10:1 diz assim: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. A gente percebe que o capítulo 9 termina falando sobre a morte de Salomão. Salomão tinha reinado 40 anos em Israel, a monarquia ainda está unida. Salomão foi um grande homem, um grande rei, muito sábio. É bem verdade que o final da vida dele, ele deu umas escorregadas na bola aí, né? Fez algumas coisas erradas, por conta das muitas mulheres que ele teve, por causa da idolatria que ele cometeu. Mas o capítulo 10 abre com essa informação que ele vai até a cidade de Siquém para se tornar o novo rei. Ele é o filho de Salomão, e nós falamos quarta-feira passada, né, que a despeito de Salomão ter 1000 mulheres, a Bíblia não fala que ele teve 1000 filhos. Ele teve, nas minhas contas, 3 filhos. Um homem e 2 mulheres. O homem que é descrito na Bíblia é o Roboão, que assume o trono, que assume o governo. Então, o primeiro detalhe é que Roboão se torna rei. O segundo detalhe é sobre um personagem chamado Jeroboão, que vai assumir um papel importante. Pelo menos lá em 1º e 2º Reis, Jeroboão é um personagem importante. Veja aí o versículo 2. Jeroboão tinha fugido para o Egito, porque Salomão queria matá-lo. Salomão, enquanto ainda estava vivo, perseguiu Jeroboão e ele foge. Quando ele soube que Salomão morreu, ele voltou. Veja aí o versículo 2. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, que Salomão morreu e que Roboão foi a Siquém, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Esse Jeroboão é aquele personagem que um dia se encontrou com o profeta Aías. Lembra desse profeta? O profeta Aías estava com uma roupa nova, com uma capa nova. Ele pega essa roupa, essa capa nova que ele usa, ele rasga a roupa em 12 pedaços. E ele deu 10 pedaços para Jeroboão, e 2 pedaços ficaria com o reino do sul, simbolizando que Jeroboão se tornaria rei, que seria rei de 10 das 12 tribos. Esse personagem vai ser rei do reino do norte. Veja, vamos voltar aí, vale a pena a gente ir lá para 1º Reis, capítulo 11, que nós temos aí a profecia de Aías, o silonita, quando ele rasga a sua roupa e diz que Jeroboão seria rei. 1 Reis 11:40, veja só a informação que nós temos aí. 1 Reis 11:40, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão,
Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quando Salomão morre, ele é informado e ele volta para Jerusalém, e a liderança de Israel vai chamá-lo para que Jeroboão vá ter uma conversa com Roboão, o novo rei de Israel. Agora, o terceiro detalhe do capítulo 10, volte lá para 2 Reis 10. O terceiro detalhe é o pedido que é feito. Veja aí, versículo 4. 10:4 diz assim: Jeroboão falando com Roboão: teu pai, Salomão, fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Versículo 5, ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. A gente conhece essa história. Roboão vai pedir conselhos para os anciãos e para os jovens que cresceram com ele. E o final da história, a gente já sabe que ele ouviu o conselho dos mais novos. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico impressionado. Como é que pode rejeitar os conselhos dos conselheiros de Salomão? Se Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos, e ele tinha conselheiros ainda, ele era um homem sábio, esses anciãos conviveram com Salomão, e o conselho deles é: olha, Roboão, atende o pedido do povo, seja servo do povo e eles vão te servir para sempre. Não, ele ouve o conselho dos mais novos e diz assim: se o teu pai castigou vocês, o meu dedo mínimo é maior do que o lombo dos meus pais. Se o meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Quem é que gosta de ouvir uma coisa dessa? Se eles já estavam sendo açoitados, e agora há uma promessa de que até escorpião vai ter? Quem é que vai ficar num governo desse? Veja a resposta. Ele pede 3 dias para pensar, o povo volta. No versículo 3, nós temos 13, nós temos a resposta. 3 dias depois, 10:12 diz assim: veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos. Deu uma resposta dura. E aí, nós temos então, diante dessa resposta complicada, o povo que precisava de alívio, não vai ter alívio. Pelo contrário, o novo rei vai aumentar o sofrimento. Aliás, diga-se de passagem, irmãos, que todo aquele luxo de Salomão, alguém tem que pagar a conta, não é verdade? 40 anos reinando, muito luxo, as taças eram de ouro, o governo era algo assim extraordinário. Lembra-se da rainha de Sabá, que ficou impressionado com tudo? Alguém tem que pagar a conta, gente. Aquilo ali não é de graça, não. Longe de ser de graça aquilo ali. E aí, o povo se revolta. O povo pagou a conta, aquela conta alta de Salomão. E aí, o 5º detalhe é a divisão. Veja aí a divisão, versículos 16 a 19. E aí esse mapinha vai explicar aí para os irmãos. O que está em verde, verde é Israel, e o que está em, roxo, se eu não for daltônico, o que está em roxo aí é Judá. Então, 10 tribos vão ficar em Israel, é a parte verde, e 2 tribos vão ficar como o reino do sul, Judá. Veja o que diz o texto. Versículos 16 a 19, a divisão do reino. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então
o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Então, esse mapinha aqui, irmãos, vai mostrar o reino não mais unido, agora dividido, após 120 anos. A parte verde, o reino do norte. O país seria Israel, a capital vai ser Samaria no futuro. Depois, Judá, a capital, Jerusalém. Então, os reis vão governar aí nesse pedacinho aí de terra. Pode passar o próximo aí, por favor? Oi? Desculpa, não ouvi, Rosário. Pode falar. Ficou com o Reino do Sul. Isso. Por causa daquela profecia que o profeta Aías, o silonita, havia falado. Lembra que ele pega a roupa nova e rasga? Ele rasga a roupa em 12 pedaços e deu 10, 10 é para você. E 2 é para a dinastia de Davi, certo? 10 e 2. Inclusive, irmãos, eu não sei se na leitura bíblica vai ficar claro o seguinte: quando vai falar uma coisa boa, segundo a palavra, segundo Davi seguia. Quando a referência é ruim, segundo Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar. Então, por exemplo, Jeroboão vai governar, ele vai morrer, virão os seus descendentes, mas a referência vai ser sempre ele, porque ele é o primeiro. Jeroboão, aliás, tem 2 Jeroboão na Bíblia, né? 2. Esse aqui é o Jeroboão I, e lá na frente vai aparecer um Jeroboão II. Esse aqui, não confundir, Jeroboão I é filho de Nebate, Jeroboão II é filho de Joás, ok? O profeta Amós, na época do profeta Amós, quem governava o reino do norte era Jeroboão II, filho de Joás, ok? Então a referência ele vai morrer, Israel pecou, não obedeceu a Deus, segundo Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar. Davi e Jeroboão, primeiro, serão as referências até o final do registro dos reis. Eu trouxe aí uma informação muito rápida para os irmãos, olha só. Aqui tem todos os reis, todos. Eu sei que talvez vocês não estão vendo ali, inclusive, tem um dedinho assim, quando o rei for, aproveitando a ideia dos likes aí, né? Quando o rei for bom, é um like assim, um joinha. Quando o rei for ruim, é um dislike, né? E quando for mais ou menos, como é que faz? Assim, né? Certo? É verdade, tá ali, é porque aqui tá pequeno ali, mas eu achei essa imagem, eu falei, foi criativo isso daqui. Quando o rei for bom, merece um joinha. Quando for ruim, um dislike. Quando for mais ou menos, ok? Então, veja que interessante, a gente lê rápido e não percebe, mas Israel teve 40 reis, 40. A gente lê rápido, mas não é rápido. 40. Aqui tem todos. Na verdade, foram 39 reis no total e uma rainha. Qual o nome da rainha? Atalia. Atalia é o nome da rainha. Então, eu coloquei ali para os irmãos, olha só. Os reis do norte e do sul. O sul teve 19 reis e uma rainha. A duração. O reino do sul começou em 930, a divisão, né, com Roboão, 930 e terminou em 586 a.C. Portanto, eu já trouxe a conta feita aqui, tá? O reino do sul durou 344 anos. E a gente lê isso aqui achando que foi num mês, né? Cuidado que só a vida de Roboão, por exemplo, a gente está vendo aqui 17 anos da vida dele contado assim, rapidamente.
certo? Se a Bíblia fosse contar todos os detalhes, ela não seria assim, né? Ela seria assim em 10 volumes, alguma coisa assim, ok? Então, o sul teve esse tempo aí. O Reino do Norte teve 20 reis. O tempo de duração, 930 a 722 a.C. Total de tempo de duração, 208 anos. 208. Então, veja, o que Roboão está começando vai durar 344 anos. O que Jeroboão está começando vai durar 208. 344, 208. Agora uma informação, pasmem com essa informação. O Reino do Norte teve 20 reis. Quantos reis foram bons? Nenhum. Os 20 foram ruins. A briga lá no norte é para saber, não é quem é o melhor. A briga lá é para saber quem é o menos pior ou o mais ruim. Se é que eu posso falar assim, né? Tem um rei lá chamado Jeorão, se eu não me engano, que diz que por ocasião na sua lápide, ele morreu lá, e o escritor sagrado diz assim, ele foi e não deixou saudade. E não deixou saudade. Então, essa lista aí, é por isso que eu pensei, como tem muito rei ainda, eu pensei em não por capítulo, mas por rei. Então, é a nossa ideia, e depois eu converso com o reverendo Nelson, se ele topa a minha ideia aí. Muito bem, vamos em frente aqui. Capítulo 11. Qualquer dúvida aí, depois os irmãos podem perguntar ao presbítero Cláudio. Capítulo 11. Agora as atividades de Salomão. Então, a palavra-chave do capítulo 10 é divisão. Eu falei? Era só para ver se vocês estão atentos. A frase é boa, viu? Aprendi rápido, né? O pastor Nelson falou que eu tenho 6 meses para aprender, né? Até o dia 30 de junho, aniversário da Aline, se eu não me engano. Até o dia 30 de junho para aprender. Acertei, Aline? Até o 30 de junho é meu limite. Muito bem. Segunda parte, as atividades de Roboão. O que significa Roboão mesmo? Ele faz aumentar o povo. Vamos ver aí. O capítulo está dividido em 4 partes. Primeira, o seu desejo de lutar, versículos 1 a 4. Segunda, as suas construções, versículos 5 a 12. Terceira, a vinda dos sacerdotes e levitas, versículos 13 a 17. E quarta, a sua família, versículos 18 a 23. Então, nós vamos pincelar aí o capítulo 11 agora, pode passar, por favor. Algumas questões que eu quero pincelar com vocês aqui. As 4 partes do capítulo 11. Primeira, o seu desejo de lutar, versículos 1 a 4. Veja aí, 11, de 1 a 4. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, que são as 2 tribos que ficaram com o sul. 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Então, qual é a ideia de Roboão? Bom, peraí, o Jeroboão levou 10 tribos nessa brincadeira. Ele reúne o seu exército e ele deseja lutar para que acabe essa divisão. Ele não é a favor dessa divisão. E o texto diz aí que ele reúne 180.000 soldados preparados, equipados. Vamos à luta e vamos restaurar. Que história é essa? De que Jeroboão vai ficar... Por que Jeroboão tem 10 e eu só tenho 2? Judá e Benjamim. O desejo dele é de lutar. Versículo 2. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, sem briga, sem guerra. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão I, filho de Nebate.
Deus mandou um homem, um profeta, chamado Semaías. A gente não sabe quem é ele não é um profeta escritor, ele não deixou nada escrito, mas esse é um homem de Deus. O texto diz no versículo 2 que Semaías é um homem de Deus. E ele foi mandado por Deus para dizer: Roboão, não é para ter briga, sem guerra. Peguem esses soldados aqui, 180.000 soldados, e cada um guarde a sua espada e vá para casa. Vá para casa. E aí o texto diz que ele obedece, no versículo 4, e não tem briga, porque a ideia dele era restituir e reunificar o reino. Não tem briga, por causa de um homem de Deus, Semaías, que não deixou uma palavra escrita, não deixou absolutamente nada, mas eles obedecem a Deus. Segunda parte, as suas construções. Os versículos 5 a 12 vai falar aí que, já que não é para brigar, já que não é para ter guerra, Roboão vai fortificar as cidades aí, versículos 5 a 12. E se eu não contei errado aqui, ele fortalece 16 cidades. É muita coisa, não é? Bom, já que não vai ter briga, já que não vai ter essa guerra, os 180.000 soldados não vão para a batalha, e aí, no seu reinado, ele resolveu fortalecer. Coloca cidade muralha, coloca ferrolhos na cidade, coloca portas, trincas, cadeados. Não sei se tinha cadeado naquela época lá, né? E ele vai reforçar. 16 cidades são citadas aí pelo escritor bíblico. No versículo, tem algumas que são conhecidas, né? Belém, versículo 6, ele manda fortalecer. Belém. Tecoa. Tecoa é a cidade natal de um profeta. Vocês lembram de quem? Tecoa. Se eu não me engano, é a terra de natal de Amós. O profeta Amós, salvo engano, era dessa cidade de Tecoa. Outra cidade aí que chama a atenção, né? Zif, no versículo 8, Zif. Zif é aquela cidade onde os zifeus, Zif de zifeus, moravam, e quando os zifeus souberam aonde Davi estava escondido, eles foram lá dedurar para Saul. Nós sabemos aonde Davi está escondido. Outra cidade aí é a cidade de Hebrom, versículo 10. Hebrom é aonde Davi começou a governar. Ele reinou 7 anos e meio, acho que 6 ou 7 anos e meio, na cidade de Hebrom. Então ele fortaleceu aí 16 cidades. É a segunda parte. A terceira parte aí, dentro das atividades de Roboão, a vinda dos sacerdotes e levitas, versículos 13 a 17. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o retorno dos sacerdotes e levitas. Só para resumir para os irmãos, quando Jeroboão dividiu o reino, 10 tribos seguiram ele, inclusive os levitas. Mas aí, em breve, vai ter um problemão. Qual? O culto. Os levitas e sacerdotes são aqueles responsáveis pelo culto, pela adoração. E o Jeroboão disse: espera aí, eu vou ter um problema aqui. Politicamente eu tenho 10 tribos, mas religiosamente eu não as tenho. Não tenho. Esse povo é crente, muito crente. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Esse povo aí, essas 10 tribos que estão comigo, eles vão querer ir lá para Jerusalém. Porque lá tem o templo de Salomão. Toda a beleza está lá, todo o ouro está lá, todo o glamour está lá. E eu vou ter um problema. Eu ganho esse povo politicamente, mas eu os perco religiosamente. E aí Jeroboão expulsa esses homens, e no versículo 15 é dito que ele constituiu seus próprios sacerdotes. Para ser sacerdote, devia ser da tribo de quem? De Levi, correto?
para Jeroboão, Jeroboão dizia, não necessariamente. Se os levitas quiserem ficar comigo aqui, que fiquem. Então, mas os sacerdotes não precisa ser da tribo de Levi. E aí ele está quebrando um princípio do passado, que Deus estabeleceu, que o sacerdócio era apenas da tribo de Levi. O Jeroboão já está arrumando a primeira encrenca aí no governo dele. Ele diz, não, os sacerdotes, quem vai ministrar agora, são homens, mas não necessariamente os levitas. Ele constrói 2 templos, lembra? O texto sagrado diz que ele construía um templo em Dan e um templo em Berseba. A gente lê Dan e Berseba e não faz a mínima ideia. Dan e Berseba são os limites do território geográfico. Uma cidade fica no norte e a outra fica no sul. A ideia de Jeroboão é a seguinte, quem quiser ir para Jerusalém tem 2 opções. Se você morar na ponta do país, lá em cima, você vai para Dan. Se você morar embaixo, lá na ponta, lá no sul, você vai para Berseba. Não precisa ir para Jerusalém. Olha a engenhosidade. Eu ganhei esse povo politicamente, mas eu vou perdê-los espiritualmente. Última coisa. Dentro das atividades, a família de Roboão. Vocês vão se assustar um pouquinho aí, ele não era muito convencional. O Roboão, a família de Roboão. Veja aí, versículos 18 a 23. Eu preciso ler sobre a família dele, porque a família dele era meio complicadinha. Veja só, 11 e 18. Roboão tomou por esposa a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Eliabe, para quem não lembra, era o irmão mais velho de Davi. Eliabe é o primogênito de Jessé. Versículo 19. A qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaã. Depois dela, tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Selomite. Primeiro problema que a gente identifica na vida dele aí, na família dele, é que até aqui ele é um bígamo, né? A bigamia. Ele tem 2 esposas. Aliás, talvez ele tenha aprendido, né? Aprendeu. Ele tinha um exemplo em casa, não tinha? O pai dele tinha muitas mulheres. O pai dele teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas, 1000. E ele viu o exemplo do pai dele, enquanto vivo ainda, ter muitas mulheres. Eu não sei se ele gostou da ideia, mas o texto vai dizer que ele teve pelo menos 18 mulheres. 18. Vocês vão pensar, está longe, né, do pai, né? Mas 18 já foge dos parâmetros divinos. Veja aí versículo 21. A preferência dele. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas. Quanto que dá isso aí? 78, né? 78 mulheres. Agora os filhos. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Quanto que deu aí? 88, é isso? 88. Eu fiquei pensando o seguinte. Imagina um almoço de domingo na casa do Roboão. Já pensou um negócio desse? Fazer uma macarronada. São 88 filhos. Mais as mulheres aí. Já pode começar uma igreja aí de boa. Já dá mais 110, 120 pessoas. Já pode começar pode começar uma igreja. Não tem congregação com 100 pessoas. Um almoço de domingo na casa desse homem devia ser muito concorrido. 88 filhos, 18 mulheres, 60 concubinas. Ele aprendeu com o pai dele. Ele viu o exemplo do pai. Errado. Diga-se de passagem. Provavelmente, casado. Isso, mas a ênfase nas mulheres é a ideia do casamento mesmo, né? 18 mulheres e 60 concubinas. 88. Veja só. Por que eu estou enfatizando? A família dele, portanto, era bem disfuncional. Versículo 22.
Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Agora, pensa comigo, o camarada tem aí 28 filhos, homens. Quando ele morrer, quem vai ser o rei? Então, 28 opções. E não é quem vai reinar quando ele morrer, não é o mais velho. Não foi o mais velho. Foi o preferido dele. Só que o preferido dele dá problema, né? A regra geralmente é o mais velho assume o trono. Mas não foi assim, por exemplo, com Salomão, né? Salomão não era o mais velho. Ele não era o filho mais velho de Davi. No entanto, era o preferido. E ele jurou para Batseba que quem seria o rei quando ele morresse seria Salomão. Versículo 23. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos, 88, por todas as terras de Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Tal pai, tal filho. Ele está ensinando o que ele prega. Ele está ensinando o que ele crê. Ele está ensinando o que ele faz. Mas a gente viu que fez ele o que era mal. Quantos anos ele governou? 17. Qual o significado do nome dele? Ele faz o povo aumentar. O único povo que está aumentando aqui é a casa dele, né? É a família dele. Muito bem, vamos para o final aqui. Terceira parte agora, o capítulo 12. Agora, o declínio de Roboão. Com tudo que eu já falei, vocês já desconfiam que o final aqui não vai ser bom. Terceira parte, o declínio de Roboão, capítulo 12. O capítulo está dividido em 2 partes. Primeira, a sua disciplina, por tudo aquilo que a gente já falou, versículos 1 a 12, e aí ao invés de 3 é 2. A sua morte, versículos 13 a 16. Vamos ver aí brevemente alguns detalhes do capítulo 12. Pode passar? Vejamos as 2 partes do capítulo 12. Primeira, a sua disciplina. Os versículos 1 a 12 nos informa que ele abandonou a lei do Senhor. Quando alguém abandona a lei do Senhor, o que será que vai acontecer? Coisa boa? Não é. Quando alguém E aqui tem um detalhe, irmãos do céu, que é impressionante. Um detalhe que pelo menos a mim me assusta um pouco. Veja aí, versículos 1 a 4, dizem que ele abandonou a lei do Senhor e Deus mandou a disciplina sobre ele através do rei do Egito chamado Sisaque. Veja aí, capítulo 12, versículos 1 a 4. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Perceberam? Isso é um problema sério. Ele começou a reinar e a gente vai ver que ele já reinou 4 anos, são 17. Ele já reinou 4 anos. Foram 4 anos para se estabilizar, para colocar as coisas no lugar. Aí agora ele entende, bom, agora estou bem, estou fortalecido, não preciso mais de Deus, não preciso mais do Senhor. Primeiro problema é ele ter deixado o Senhor. Segundo problema, o povo também deixou. Porque o rei, o líder, acaba influenciando positiva ou negativamente falando. Veja só, como é que a gente sabe que foram 4 anos? Por causa do versículo 2, olha aí. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Lembram das cidades fortificadas agora há pouco? Quantas ele fortaleceu?
16, correto? O que o rei vem? Ataca essas cidades. Agora há pouco era ele que estava querendo fazer guerra, mas Deus proibiu de fazer guerra. Ele leva 4 anos para se fortalecer. No 5º ano ele se afasta do Senhor e a disciplina vem. Irmãos, o ser humano é assim. Tem um rei, que eu não vou lembrar de cabeça agora, que diz que um belo dia ele ficou doente dos pés, e ao invés de confiar no Senhor, o texto diz claramente que ele confiou nos médicos. Lembra dessa história? Não entendi. Não. Ele estava indo, ficou doente, eu não lembro agora o nome do rei, mas o texto diz que ele, ao invés de confiar no Senhor, confiou nos médicos. Nós precisamos dos médicos. Deus deixou a medicina para nós, mas não é tudo. Os médicos, a medicina, são ferramentas de Deus para o nosso bem. Mas deixar o Senhor totalmente em detrimento da medicina é um erro. Ele se fortalece e, em outras palavras, nas entrelinhas ele está dizendo, está tudo bem comigo agora, está tudo bem com o meu governo, são 4 anos já se passaram, o Senhor, dá licença. Ele não está dizendo assim, né? Dá licença que daqui para frente eu assumo aqui. É um problema. A disciplina do Senhor vem. E aí o texto vai dizer, até o versículo 12, que Deus mandou novamente aquele profeta. Qual é o nome do profeta? Semaías. Semaías só aparece 2 vezes na Bíblia. É aqui. A primeira vez foi lá no capítulo 11 para dizer assim, olha, não mandem os 180.000 soldados para casa, não vai ter guerra. E aqui no capítulo 12 ele aparece novamente no versículo 7 para dizer, olha, vocês se humilharam, mas não totalmente. Eu vou mostrar para vocês o que é estar passando pela disciplina nas mãos dos homens. O rei do Egito vem, Sisaque, o faraó, lá do Egito, e humilha, põe esse povo como servo. No versículo 9, diz que o rei Sisaque levou todos os escudos embora. Lembra que recentemente nós falamos que Salomão mandou fazer 500 escudos de ouro, lembra? 500. Sisaque vem e rouba 500 escudos de ouro. Portanto, uma pequena fortuna foi embora. O Roboão diz assim, não tem problema, eu faço os escudos de novo, agora de bronze. Percebe que já não tem mais tanto ouro assim? Ele faz os escudos lá, mas agora o material utilizado é o bronze. E o texto vai dizer que ele é disciplinado, porque ele cai em declínio, desobedece a Deus, e o fim não vai ser bom. O final do versículo 12 diz assim, que Deus não destruiu totalmente. Final do versículo 12, porque em Judá ainda havia coisas boas. Deus não destruiu totalmente, não humilhou totalmente, porque ainda tinha coisas boas. Quando tem coisas boas, Deus é benigno, misericordioso. Deus atende o pedido do povo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Última coisa, a morte dele, a sua morte, versículos 13 a 16. 17 anos de governo, contados em 3 capítulos, e agora nós vamos ver aí a descrição final da sua vida, a sua morte. Veja só, 12, 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Uma curiosidade que me chamou a atenção, né? Ele começou a reinar com 41 anos de idade. É a minha idade. É a minha. 41, pronto, já revelei para vocês aí quantos anos eu tenho, né? 41 anos. Reinou 17. 41 mais 17 é igual a
58, diz aí o Daniel, acho que foi o Daniel. 58, portanto, a gente já sabe também a idade com que ele faleceu. Começou a reinar com 41, reinou 17, morreu com 58. E tem um detalhe curioso, se ele começa a reinar com 41 anos de idade, lembra do pai dele, que reinou 40? Portanto, a conclusão que a gente chega é que Roboão nasceu no início, ali no início, quando o pai dele assumiu o trono. Porque se Salomão reinou 40, ele tem 41, então foi ali, no início, ou antes mesmo de Salomão começar a reinar. Salomão assume o trono, nasce um filho. Olha quem nasceu? Roboão. O que Salomão deveria ter feito? Preparar esse menino. Preparar esse menino para ser rei. Mas pelo visto não teve, pelo visto não teve nenhum preparo. 41 anos mais 17, 58. Versículo 14. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, portanto, os 17 anos de governo, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias, houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, dos 28 filhos homens que ele teve, ele precisava escolher um deles, né? 27 serão preteridos, obviamente. O escolhido foi Abias, que será o próximo rei da dinastia de Davi. Sempre lembrando, declínio e avivamento. Declínio, avivamento. Declínio, avivamento. Vamos fechar aqui com a aplicação. O que isso tem a ver conosco? O que podemos aprender de 2 Crônicas 10 a 12? Eu destaco brevemente 3 coisas, 3 lições. Primeira, não desprezar o conselho das pessoas. Irmãos, isso é um problema. Aliás, alguém já disse que se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Mas tem conselho bom. Tem conselho que deve ser ouvido. Ele despreza o conselho dos anciãos. Roboão desprezou o conselho dos conselheiros do seu pai, o homem mais sábio da terra, e pagou o preço por isso. Aliás, a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não despreze o conselho das pessoas, pessoas sábias, homens de Deus, mulheres de Deus, que Ele coloca no nosso caminho, na nossa vida. Repito o que disse inicialmente, o verdadeiro sábio é aquele que aprende com as experiências dos outros. Você não precisa fazer 17 anos de coisas erradas para saber o que vai acontecer. Antes do Walter, ele reinou 17 anos. Teve um período que ele foi bom. Qual foi o período? Os 4, né? 17 menos 4, 13. Portanto, ele ficou fazendo o que era mal? 13 anos. 13 anos. 13 anos desobedecendo a Deus, fez ele o que era mal. Sabe por quê? Porque lá atrás, ele desprezou o conselho dos anciãos, aqueles que foram os conselheiros do seu pai. Diga, Walter. Salomão? Sim. Sim, o Walter está falando aqui que Salomão, no final da vida dele, também declinou. Ele, por conta das mulheres e da idolatria, ele faz umas coisas assim obscuras. Provavelmente não ouviu o conselho dos anciãos. Agora tem um detalhe, né, Walter? Talvez ele diga assim, eu sou o rei aqui. Quem é o rei? Eu. Então dá licença.
eu faço o que eu quiser. Não deveria, porque os conselheiros estão ali para ajudá-lo. Lembram-se, por exemplo, de Moisés, quando estava no deserto, quando o sogro dele foi visitar ele lá? Ele falou, você vai morrer desse jeito aí, meu filho. Você sentado aí na sombra com água de coco, uma garrafinha aí de 1 litro, não sei. Você sentado aí, o povo o dia inteiro em pé na fila. Você vai morrer, você não vai dar conta. Então veja, o Jétro dá uma ideia, divide, chame conselheiros. E o Moisés atendeu o pedido. Não despreze o conselho das pessoas. Só se for ruim mesmo. Você deve desprezar. Deus usa pessoas para nos abençoar. Segundo, o que esse texto tem a ver conosco? Que nós devemos buscar ao Senhor de coração. É representado aqui na figura dos levitas. Lembra dos levitas? Nós estamos aqui nas 10 tribos, não somos bem-vindos aqui. Jeroboão não nos quer aqui. Ele vai estabelecer seus próprios sacerdotes. E o que a gente vai fazer? Vamos embora daqui. Vamos embora. Buscar ao Senhor de todo o coração. Com Jeroboão, eu tenho dúvida se eu vou buscar a Deus. E de todo o coração, nem pensar. Porque ele sequer está dizendo ou restringindo que o sacerdote precisa ser levita. É preciso buscar ao Senhor de todo o coração. Como diz aí o capítulo 11, versículo 16, os sacerdotes e levitas resolveram buscar ao Senhor, porque lá com Jeroboão eles não eram bem-vindos. Vamos embora daqui. Jeremias 29, 13, salvo engano, diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Com Jeroboão, sem chance. Terceira, não abandonar a lei do Senhor. Capítulo 12, versículo 1, diz que depois de 4 anos, que as coisas estão boas, ele deixou a lei do Senhor e o povo deixou junto. É um perigo. Se você abandonar a lei do Senhor, você vai seguir qual lei? Eu digo para você, a sua. Porque você não vai deixar de ter uma lei. Se você abandonar a lei do Senhor, que lei você vai seguir? A sua? A do mundo? A de alguém? A de um filósofo? A de um teólogo? A de um religioso? Lembra do livro dos Juízes? Há um detalhe lá em Juízes que diz assim, não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava certo. Bom, se cada um faz aquilo que acha que é certo, o que você acha que vai dar nisso aí? Vai dar em confusão e um cidadão lá vê a sua esposa morta, corta ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo. Por quê? Porque não tem lei. Está cada um fazendo o que acha que é certo. E o cara é levita, viu? Quem fez isso é um levita. O levita falou assim, não tem rei em Israel, cada um faz o que é correto, eu acho certo. A esposa está morta lá, pega parte, não é o da Atena, viu gente? Não é o Brasil urgente não, é a Bíblia mesmo. Pega, corta em 12 pedaços, um pedaço para cada tribo e aí vamos ver o que dá. Não abandone a lei do Senhor, porque você vai seguir sua própria lei, você vai seguir seu próprio coração. E a gente disse domingo, né? Jeremias 17, 9 diz claramente que o nosso coração é desesperadamente corrupto. É melhor seguir a lei do Senhor. O Salmo 119, a gente ainda vai ler, diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, se é a minha meditação todo dia, eu não vou abandoná-la, porque uma coisa é uma coisa. E outra coisa, outra coisa. Pode passar aí para a gente finalizar. Era isso que eu tinha para falar para os irmãos, capítulos 10 a 12, o reinado de Roboão. 17 anos, o seu nome significa? Ele faz o povo diminuir.
ele faz o povo aumentar. Foi o contrário. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário?